Bem-vindo a uma história de coragem e fé inabaláveis. No meio do deserto escaldante, em uma terra distante, 3 homens enfrentaram, mas especificamente no livro de Daniel, que se passa na Babilônia, governada por Nabucodonosor, um orgulhoso e cruel tirano. Nabucodonosor era conhecido por torturar suas vítimas e governar como um ditador absoluto. Após subjugar a Síria, ele voltou sua atenção para o Egito, seu principal adversário na época. No entanto, Judá estava em seu caminho para alcançar seu objetivo de governar sobre um grande império. Então, ele emitiu uma ordem para treinar jovens judeus para servi-lo como homens de conhecimento e sabedoria. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram alguns dos jovens judeus levados cativos e receberam nomes caldeus: Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor encomendou a criação de uma estátua colossal feita de ouro, com 90 pés de altura, possivelmente para consolidar seu poder, reunindo seus oficiais para uma grande cerimônia. Todos os governantes deveriam comparecer à dedicação da estátua e adorá-la. Aqueles que desobedecessem corriam o risco de serem lançados na fornalha de fogo ardente. Todos obedeceram às ordens de Nabucodonosor, exceto Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens se recusaram a adorar a estátua, mesmo diante da pressão social e dos ciúmes dos outros funcionários caldeus. Eles foram denunciados e confrontados pelo rei Nabucodonosor. Quando o rei descobriu a situação, ficou furioso e deu aos 3 homens a oportunidade de responder às acusações. No entanto, ele deixou bem claro que só aceitaria uma resposta que eles adorassem a estátua ou seriam jogados no fogo. Apesar dos elogios anteriores que o rei havia feito aos deuses hebraicos, ele perguntou retoricamente que poderia livrá-los do seu poder. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam corajosamente que não serviriam aos deuses do rei nem adorariam a imagem de ouro que ele havia criado. Nabucodonosor ficou ainda mais furioso e ordenou que os 3 homens fossem trazidos à sua presença. Ele questionou se era verdade que eles não adoravam os deuses do rei, nem a imagem de ouro. Mesmo diante da ameaça de serem jogados na fornalha de fogo ardente, os 3 judeus mantiveram sua fé e a sua convicção, desafiando diretamente o rei e a sua ordem reto do rei, recusando-se a adorar a estátua de ouro. Eles responderam corajosamente ao rei, dizendo que não precisavam se defender diante dele, pois o Deus deles era capaz de livrá-los do fogo ardente, salvaria das mãos do rei Nabucodonosor. Isso enfureceu ainda mais o rei, que ordenou que o forno fosse aquecido 7 vezes mais do que o normal, e que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem jogados no fogo. Os soldados cumpriram a ordem do rei e jogaram os 3 homens no fogo ardente. Mas algo incrível aconteceu. Enquanto o rei e seus oficiais observavam, viram não apenas 3 homens no fogo, mas 4. E o 4º homem tinha a aparência de ser divino. Deus havia enviado um anjo para proteger e livrar seus fiéis servos do fogo. Nabucodonosor ficou atordoado e se aproximou do forno, chamando Sadraque, Mesaque e Abednego para saírem do fogo. Eles saíram ilesos, sem nenhum mesmo um fio de cabelo chamuscado, sem cheiro de fumaça. Foi um milagre impressionante que mostrou o poder e a fidelidade de Deus. O rei Nabucodonosor ficou maravilhado e reconheceu a grandeza do Deus dos judeus. Ele emitiu um decreto proclamando que qualquer pessoa que falasse mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria condenada à morte, e o que Deus dele seria adorado e reverenciado em todo o reino da Babilônia. Essa história nos mostra que Deus é capaz de nos livrar de julgamentos ou nos sustentar e fortalecer durante eles. Como cristão, sabemos que Deus pode permitir provações e dificuldades em nossas vidas para construir nosso caráter, fortalecer nossa fé ou por outras razões desconhecidas. Nem sempre entendemos por que passamos por julgamentos, mas Deus nos pede que confiemos nele, mesmo quando é difícil. Assim como Sadraque, Mesaque
e Abednego confiaram em Deus mesmo diante da fornalha de fogo, a história mostra também que Deus é capaz de nos livrar de nossos próprios problemas e aflições. Mesmo que haja garantias que nunca sofreremos ou morreremos, Deus promete estar sempre conosco. Devemos adotar a atitude desses 3 jovens homens que, mesmo diante da possibilidade de morrer, declararam que não serviriam ao Deus do Rei, mas adorariam somente ao Deus Todo-Poderoso. A coragem e a fé demonstradas por Sadraque, Mesaque e Abednego impressionaram até mesmo o rei Nabucodonosor, que reconheceu e exaltou o Deus deles. Essa história também nos desafia a sermos líderes piedosos e pedir ao Senhor que nos mostre vislumbres regulares de seu poder e glória, para que possamos canalizar nosso zelo e servir o único Deus verdadeiro. Gostaram do vídeo? Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais conteúdos da Palavra de Deus. Compartilhe para mais pessoas ouvir da palavra.